Então, pessoal, voltando para a parte 6 agora do nosso mini curso aqui de como evoluir um código de um nível júnior até um nível sênior. O código já está bem melhor do que inicialmente, mas eu ainda considero esse código aqui um nível um pouco intermediário, assim. Ele tem ali a sua cobertura de testes, o que é interessante. Ele tem alguma orientação a objeto aqui, ele tem uma interface chamada Final Price by Condition Calculator, e tem as suas especializações aqui, mas ele ainda está um códigozinho um pouco estruturado ainda, não me convenceu muito ainda como um código de nível sênior, né? E, claro, também tem essa parte aqui que está cheia de if else ainda. No fim, a gente só transferiu de um grande bloco de if else e distribuiu isso aqui um pouquinho melhor, né? Os testes estão aqui passando, porém dá para melhorar um pouco mais esse código aqui. Uma coisa que eu fiz, eu criei uma classe chamada uma factory. Isso aqui é um tipo de design pattern que no meu livro vai ser muito melhor explorado do que apenas essa explicação breve aqui. Mas olha que interessante, é possível eliminar esses if else todos aqui, ou seja, dá para programar toda essa parte aqui sem if e sem else, usando uma factory. Como é que eu vou fazer isso? Essa factory aqui, eu criei um map de string e aquela interface, Final Price by Condition Calculator. E como é que eu fiz? Dentro desse map aqui, eu coloquei que toda vez que a minha chave for bad, ela vai me retornar uma instância dessa interface aqui, especializada na bad condition phone. Toda vez que for good, vai retornar good condition phone. E toda vez que for great, vai retornar great condition phone. E eu tenho um único método público aqui e estático, porque não tem estado essa classe aqui, ela serve só como uma fábrica de outras instâncias, né? Que eu chamei de instance, e ela recebe como parâmetro aquela condição ali, que nós vamos usar como chave daquele nosso mapa. Então, toda vez que eu tentar criar que essa fábrica tentar criar uma interface desse tipo aqui, ela vai buscar naquele meu map. Se ela encontrar a chave que eu estou passando como parâmetro, ela me retorna uma implementação daquela interface ali. Se eu passar alguma coisa que seja diferente de bad, good ou great, vai me dar um erro padrão aqui, então note que aqui eu já começo a ter um tratamento de exceção um pouquinho melhor. E nós não tínhamos isso até agora, a pessoa podia passar um typo aqui, né, por exemplo, e não sei o que aconteceria com o código, justamente por estar faltando alguns tipos de testes automatizados ali, mas isso é assunto para teste, não para a implementação como nós estamos falando aqui agora. E se ela encontrar uma instância daquela ali, vai retornar essa instância como resultado desse método instance aqui. Como é que fica a nossa classe principal? Então nós vamos diminuir todos esses if elses aqui, porque agora não precisamos mais fazer uma comparação de if para saber que volta essa especialização, ou se é good para voltar essa, ou se é great para voltar essa aqui. A gente pode fazer simplesmente chamando a factory aqui. Então chamaremos a nossa factory.instance, passando aquela condição ali. Essa classe aqui em runtime, ela já vai ser ou do tipo bad, ou do tipo good, ou do tipo great, por conta da característica do que é uma factory. A gente espera que o resultado disso seja uma interface desse tipo aqui. Então eu gosto de usar o var, que foi introduzido nos Javas mais recentes. Esse if else inteiro aqui morreu. E a nossa calculadora de preço final ficou muito mais simples. Será que funcionou? Bom, a gente fez uma refatoração, vamos rodar os testes, né? Demorou um pouquinho, que foi a primeira vez que eu mandei rodar, e sim, passou. Todos os meus casos continuam passando. Um telefone que custa menos de 1.500, que está em great condition, ainda está dando 300 de desconto.